Olá, depois de muito tempo sem postar nada aqui no canal, resolvi reativá-lo. Eu fiz uma pesquisa sobre uma escola que foi fundada em 1877, no leste de Londres, e ela foi feita para servir de suporte a crianças que ficavam perambulando pelas ruas da cidade, em situação de miséria, fome e completo abandono. Muitos anos se passaram e até hoje existem muitos relatos de casos sobrenaturais e assombrações nessa escola, que hoje se tornou um museu. Quando existe a relação entre o sobrenatural e as crianças, o assunto sempre fica muito pesado e muito delicado também. Pois, infelizmente, dentro da área do sobrenatural, quando existe o envolvimento de crianças, o assunto sempre se torna mais interessante. O nome da escola é Ragged School, que traduzindo literalmente para o português seria a escola dos maltrapilhos ou a escola dos esfarrapados. Ragged é uma derivação da palavra rag em inglês, que significa farrapo. Thomas Barnard, um imigrante irlandês, chegou em Londres naquela época e se deparou com uma cidade totalmente devastada. A cólera estava no ápice na Inglaterra e muitas pessoas, milhares de pessoas morriam diariamente, e as pessoas mais afetadas pela doença eram as crianças abandonadas que ficavam perambulando pela rua. Então, quando ele criou essa escola, elas já foram doentes e, consequentemente, acabavam morrendo logo em seguida. A faixa etária das crianças que eram levadas para a escola era entre 5 e 10 anos de idade. A escola fornecia educação, alimentação, acomodação, enfim, tudo que as crianças precisavam para ter um pouco mais de dignidade. Entre os relatos mais importantes registrados no local são os de crianças chorando, barulhos inexplicáveis, como crianças correndo de um lado para o outro, troca brusca de temperatura, e também existem casos mais sérios de poltergeist, relatados por alguns grupos profissionais de pesquisa que passaram a noite no local. Entre os grupos que conseguiram passar a noite lá, o mais famoso deles é o Ghost Chasers, que, usando um método de TCI, telecomunicação instrumental, conseguiu captar e gravar o som de uma criança conversando. Esse método ele permite a interação da pessoa com o mundo sobrenatural sem a intervenção imediata de um médium. Muitas vezes esse método é confundido com um fenômeno de voz eletrônica. É quando a pessoa acaba captando ou gravando sem querer alguma coisa por um meio doméstico, seja um microfone, ou um computador, ou um rádio, quando a pessoa não tem intenção alguma de interagir com o sobrenatural, mas acaba acontecendo. O áudio que foi captado é claramente de uma criança conversando. O mais interessante disso tudo é que o vídeo foi gravado entre 3h30 e 4h30 da madrugada, e não existia a mínima chance de uma criança estar lá junto com eles. Então isso daí é uma evidência muito grande que comprova a atividade sobrenatural naquele lugar. Normalmente esses lugares mal assombrados têm um porão, e com esse lugar não é diferente. As pessoas que trabalham lá hoje relatam a temperatura lá embaixo ser muito baixa, não existe uma explicação óbvia para isso, e também o som contínuo de uma pessoa que, de acordo com a descrição, seria uma pessoa de idade, seria um senhor, aparentemente o zelador da época de 1877. Então, aparentemente esse zelador ainda estaria morando lá e exercendo as funções dele, as atividades dele, de repente sem saber que já morreu. Finalmente chegamos na famosa Ragged School. Já conferiu bastante na teoria o que aconteceu aqui. Agora vamos conferir na prática. Vamos entrar lá.
Essa daqui é uma das salas de aulas, onde as crianças estudavam, e todos os móveis são originais da época. De todos os locais, de todas as salas aqui desse prédio, aqui é onde tem a maior concentração de energia. É muito estranho, não consigo explicar o que se sente aqui. Muito interessante. Esse daqui é um leitor de ondas eletromagnéticas, e aqui mostra a variação. Interessante, ó. Perto do relógio, ele apita. Não tem uma explicação lógica para isso, porque aqui é simplesmente um pilar e um relógio. Aqui no andar de cima é onde ficam os alojamentos, onde as cuidadoras ou as professoras se alojavam, elas dormiam aqui, e também onde tem as máquinas onde elas confeccionavam as roupas e os sapatos de couro das crianças, faziam todo o trabalho artesanal. Tem uma energia muito densa nesse lugar, muito densa mesmo. A visita à escola, o museu, foi simplesmente fantástica. Eu conversei com várias pessoas e a metade delas estavam lá pelo intuito histórico, mas a outra metade estavam lá sim pelo motivo sobrenatural. Aquele ambiente, sem sombra de dúvidas, tem uma densidade muito forte, uma energia muito pesada. A pessoa não precisa nem ter uma sensibilidade muito apurada para sentir aquilo. Eu caminhava nos corredores, nos arredores, até no quintal, na parte de fora da escola, e eu sentia a energia das crianças, ela está impregnada naquelas paredes. Eu sinceramente sinto que o fato das crianças ter criado um vínculo existencial com aquele lugar é porque elas nunca tiveram nada na vida, elas tiveram uma vida muito curta, e aquele lugar foi o único alívio que elas tiveram, a única parte digna de vida que elas tiveram. Aquele lugar trouxe muito sofrimento, muita revolta, muita morte, mas ao mesmo tempo trouxe muito alívio e muita esperança. Então, esse pode ser o motivo que as crianças ainda estão lá e se sentem seguras por esse lugar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, e já que chegamos até aqui, não esquece de dar uma curtida, deixar um comentário, se inscrever no canal, porque tem vários projetos sendo elaborados sobre lugares fantásticos, lugares que nem eu imaginava que tinham uma história tão fantástica, tão horripilante,
muitas vezes. Londres é um lugar muito rico quando o assunto é o sobrenatural. Qualquer pessoa que nós conversamos tem uma história para contar. E aos poucos eu vou pesquisando as histórias, coletando os relatos e vou apresentando aqui no canal para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.